Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo, é o entrevistado dessa semana do programa Visão de Mercado. Entre os assuntos tratados, a Lei Geral de Proteção de Dados, os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, entre outros serviços prestados pelo Instituto. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil apenas em setembro do ano passado. Muitos países estão bem mais evoluídos quando se trata de LGPD. Em destaque, o México e alguns países europeus. Ela é uma lei muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a resguardar uma garantia constitucional, que é a proteção da intimidade e da vida privada das pessoas, para que essas pessoas não sejam devassadas por interesses comerciais e tenham seus dados aí invadidos por um número indeterminado de pessoas. Então, foi uma lei importante. As penas previstas nesta lei entrarão em vigor no dia 1º de agosto e, evidentemente, o PROCON está atento para punir qualquer tipo de violação à lei, mesmo que as penas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados ainda não estejam em vigor. O PROCON tem penas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E qualquer violação à intimidade, aos dados pessoais e principalmente aos personalíssimos do seu titular, implica em prática abusiva e deve ser punida nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, mesmo que suas penalidades ainda não estejam vigendo, elas servem como base doutrinária, como referencial técnico para que o PROCON verifique em cada caso concreto se houve um abuso ou não das informações. E a gente pede e orienta os nossos fornecedores, os empresários, as empresas, para que se preparem para essa lei, para que, eventualmente, pela falta da nomeação de um encarregado ou de uma estrutura que proteja os dados, ela venha a ser vítima ou seja causadora de um vazamento e vítima de várias ações de indenização. Por ser uma lei muito recente, as empresas precisam se organizarem para implantarem este processo internamente. Segundo Capês, este momento é de orientação. Eu prefiro sempre orientar para não punir. Principalmente numa época como essa de pandemia, em que, como um efeito colateral dramático, tem havido a quebra ou a perda do poder aquisitivo, a perda econômica de muitas empresas, redução do patrimônio destas empresas. Então, o PROCON procura, em primeiro lugar, orientar, e a gente pede que as empresas se preparem. Uma instituição, por exemplo, que recolhe dados de clientes no momento em que é feita essa compra. Se por algum motivo, um servidor, um funcionário mal intencionado dessa empresa, alguém que foi demitido e quer prejudicar a empresa, provocar o vazamento de dados, a empresa vai responder. Então é importante que ela crie um sistema de proteção para isso. E nesse momento é de orientação, mas infelizmente, ocorrido o dano, não há como orientar. Aí é necessária a aplicação das consequências legais. E a gente sabe, doutor, que o consumidor está na linha final desse processo. Foi por isso que o PROCON lançou recentemente um informativo para esse público. E o que contém esse material? Bom, na verdade, esse informativo ele está alertando as empresas sobre as providências que elas precisam tomar para impedir o vazamento e informando o consumidor sobre os seus direitos. Então, o que é um dado pessoal? É aquele que permite a identificação da pessoa. O que é um dado personalíssimo? É aquele que permite a identificação da pessoa e cuja violação atinge a dignidade da pessoa, sua autodeterminação, questões íntimas que ela jamais gostaria que fossem divididas. Então, é mais grave ainda. Quem pode estar sujeito a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quais as penas? Qual é a autoridade, o órgão federal, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz a vigilância? E como esta lei não retirou dos PROCONs a legitimidade para agir e investigar? E como os PROCONs podem usar essa lei como referencial técnico para saber em que caso concreto
a empresa andou mal ou andou bem. E aí, diante da prática abusiva, aplicaram a multa e a punição. Essa cartilha informativa é para ajudar a entender uma lei que, nesse momento, só os mais técnicos a estão dominando. Outro tema desse bate-papo foi a pandemia e as ações que o Instituto vem adotando para fiscalizar as empresas. E o senhor também é a favor da vida ou do trabalho? Olha, acho que ambos, né? Os dois devem ser conciliados. Sem trabalho, a gente não consegue garantir a subsistência para a vida. E sem vida, não adianta querer trabalhar, porque não vai ter vida para exercer o trabalho. Então, os dois têm que ser conciliados com bom senso. O PROCON integra uma força-tarefa criada pelo governo de São Paulo. É o PROCON, a vigilância sanitária do Estado e da capital de São Paulo, aqui na capital, claro, mas vigora a força-tarefa, atua em todo o Estado. A Polícia Militar, a Polícia Civil e as prefeituras. E nós estamos fiscalizando, principalmente, estas absurdas aglomerações de madrugada. São festas em que ficam 600, 700 pessoas. As UTIs estão lotadas de jovens. Há uma absoluta ignorância, uma falta de informação sobre a gravidade da Covid-19, principalmente dessa nova variante, que é altamente letal. E se não matar, depois ela traz efeitos como consequência, como sintomas posteriores da doença. Então, a gente está pedindo, e não adianta, porque tem pessoas que realmente são muito ignorantes, para que elas não se dirijam a aglomerações. É um narcisismo, uma falta de informação, um negacionismo tosco. E por essa razão, o PROCON fiscalizou mais de 5 mil estabelecimentos. O governo do Estado, ao todo, essa força-tarefa, já entrou em mais de 14 mil. Quase todos festas. Festas canceladas todas as noites. Mais gente sendo contaminada. Então, esse pessoal, esses desocupados, são os principais inimigos do trabalho. Eles querem, sim, apertar o botão do dane-se e fazer com que as pessoas contraiam o vírus, que a situação se agrave, que o trabalhador fique recluso na sua casa sem poder sair, porque nós estamos atingindo 3 mil mortes diárias no Brasil, passando disso. Vamos chegar a 500 mil de mortos até o fim do ano, com absoluta certeza. Então, essa é uma força-tarefa, o governador está preocupado. Nós vamos participar de uma reunião logo mais, justamente para definir as estratégias desta semana. E, no meu modo de ver, quem está participando dessas baladas tem que ser todos, não só o organizador, levados à delegacia para autuação com base no artigo 268 do Código Penal e tem que ir para o fim da fila da vacina, porque está tirando a vez de outras pessoas que precisam ser vacinadas antes delas. Agora, doutor, após o fim, né, dessa pandemia, o senhor tem uma ideia, uma análise, quais são os problemas que poderão acontecer com relação entre o consumidor e as empresas? Olha, nós estamos enfrentando já, né? Houve uma explosão do número de reclamações no comércio online. Claro, muito mais gente passou a consumir. Pra você ter uma ideia, nós tivemos aqui, pelo consumo com a internet, nós saímos de 40 mil consumidores, 40 mil, reclamações para o comércio online, para 300 mil. Então, é um número muito grande. E o PROCON está tendo muito trabalho com isso. Porque as empresas não estavam preparadas, é claro, para todas as exigências que um comércio eletrônico exige, impõe. E por isso está atrasando na entrega, não é muito clara na fixação do preço. Quando chega lá, vai cobrar um frete, uma despesa adicional, a pessoa reclama. O produto chega estragado, não é aquele produto que a pessoa combinou. Isso está dando muito problema. Agora, pós-pandemia, nós esperamos que haja uma demanda reprimida
que virá fortemente a consumir, seja no setor de eventos, muitas festas, matrimônios, aniversários que estão reprimidos, não estão sendo realizados, muitas viagens também, os restaurantes, shows. Vai haver, claro, é como as pessoas estavam aprisionadas, vão ser soltas, a tendência é que aumente o consumo. A nossa preocupação mesmo é com quem perdeu emprego, quem está tendo redução do salário, quem tem o seu fundo de comércio e está falindo. Esse é um problema que a economia vai demorar mais para recuperar. De acordo com o Capês, o Procon São Paulo foi uma das instituições que mais lutou para a implementação dessa lei. O principal, acho que é a consciência da necessidade de respeitar o consumidor. Esse foi um avanço muito grande, porque antes do código era muito difícil fazer valer seus direitos. O consumidor tinha que contratar um advogado, entrar com uma ação, recolher custas do processo, enfrentar uma enorme burocracia, porque um liquidificador chegou quebrado, que a máquina de lavar não funciona, porque a bicicleta dele solta toda hora a corrente, porque o freio do carro não está adequado. Então era uma burocracia enorme para ficar se discutindo eternamente a solução. E ainda tinha o consumidor que provar o defeito, que era muito difícil. Então, o principal avanço foi o código dar ao consumidor ferramentas para enfrentar de igual para igual o fornecedor. A presunção de que o consumidor é sempre a parte vulnerável e que, portanto, a lei deve protegê-lo. A inversão do ônus da prova, no sentido de que cabe à empresa provar que não teve culpa e não o consumidor ter que provar o vício no produto ou no serviço. Então, isso tudo ajudou bastante. E a facilidade de você ter os PROCONs, aqui no PROCON nós resolvemos aí quase 800 mil casos no ano passado. Ora, são pessoas que simplesmente sem sair de casa digitaram a sua reclamação eletronicamente e foram atendidas. Anteriormente elas teriam que entrar com uma ação, ficar discutindo eternamente, perderiam a ação, porque não tem as mesmas armas, os mesmos instrumentos das empresas, muitas vezes grandes corporações. Então, o grande legado é a efetividade na proteção dos direitos. Os instrumentos que permitiram que hoje o consumidor se sentisse respeitado. Mas, ao mesmo tempo, foi bom para os fornecedores, porque afastou aquele mau fornecedor que faz concorrência desleal, que vende um mau produto, que falsifica, que tapeia, que foge às suas responsabilidades. Esse está sendo tirado do mercado. E com isso nós estamos estimulando ao fornecedor que trabalha corretamente, com ética, dentro da legalidade. Tá, doutor, só para a gente finalizar, né, pelo horário do senhor, uma última pergunta. O Não Me Ligue do PROCON ele foi ampliado. Que medidas são essas e quais são as penalidades? Olha, é a coisa mais fácil não ser incomodado. Basta que aquele que está nos assistindo, o consumidor, acesse o site Procon SP. Está aí atrás de mim. Procon SP. Acessou o site Procon SP, abre uma página. Aí, nesta página, tem um ícone. É muito simples, a página tem acho que 9 ícones. Um deles é Não Me Ligue. Clica ali. E aí insere até 5 linhas telefônicas. Espera 30 dias, não pode ser antes, vai ter que esperar. Passados 30 dias, se houver uma ligação em uma destas 5 linhas, ele vai ter que fazer um segundo trabalho. Vai ter que entrar de novo para o Procon SP e clicar no ícone Faça a sua reclamação. Ele vai denunciar a empresa 30 dias depois. E esta empresa terá a empresa que provar que não ligou, e não o consumidor que provar que ligou. Aí, então, ela é aplicada uma multa. Teve casos aqui de empresas que tomaram 6 milhões de reais em multa. Hoje, qualquer publicidade inconveniente sujeita a empresa, caso a linha esteja cadastrada, nós temos quase 3 milhões de linhas cadastradas, as consequências da lei.
Tá bom, doutor. Gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui no Visão de Mercado e deixa a palavra final aí do PROCON, aí para quem está passando esse momento de dificuldade, enfim, as orientações do PROCON, o canal está aberto para o senhor. Bom, primeiro quero parabenizar você, Rogério, o programa Visão de Mercado, pela sua utilidade, pelo seu alto nível de informação técnica correta, ajudando as pessoas e ajudando os empresários e os consumidores. A gente pede, a palavra de ordem nessa pandemia é cautela. Cuidado com as compras online. Tem muita empresa que não existe, empresa fantasma, tem empresa que é péssima no atendimento, vai te mandar um produto ruim e não vai te dar um pós-venda. Então, você tem que, em primeiro lugar, checar o CNPJ da empresa. Qual o endereço desta empresa? Ela existe? Se possível, até no Google Maps. Dê preferência para sites verificados, para você não entrar numa fria, e acesse esse site aí, Procon SP, que tem umas 200 empresas que você não deve contactar e não deve comprar delas jamais, porque elas dão problema.